Fala aí, rapaziada. Resenha de novo aqui, mais uma vez, e hoje uma noite de gala, hein? Hoje será debatida a raça das raças, hein? Olha só, o Molosso Rei. São vários adjetivos aí aplicados à raça. E é para isso, né, eu chamei duas pessoas que são aí, que eu admiro bastante, né? Que é o Jean Romano, lógico, do Canil Serra Romana. E também, para me ajudar, um amigo de longa data meu aí. Na verdade, é meu rival, não gosto muito dele, mas fazer o quê? Meu amigo, né, cara? Que é o Maxwell Melo. Eu queria que vocês, por favor, se apresentassem antes da gente começar as indagações aí, né, meu? Mas antes disso, claro, eu tenho que falar de quem, ó? Pet Growth. Aqui é bom, viu? Isso aqui, rapaz, salva os cachorros. Cara, indico para vocês o link para compra com desconto. Tá na Aqui vai estar aqui embaixo na bio, em algum lugar aí. Inclusive vai estar com um cupom de desconto que vai dobrar o desconto, né? Você coloca lá VET10 no link, então se já daí você já vai com 20% de desconto. E se você comprar e pagar no Pix, você ainda leva mais 5% de desconto. Você leva 25% de desconto. Os descontos são somados sempre aí. Não precisa ficar chovendo molhado, é um suplemento aditivo aí muito bom. Musculatura fica impressionante, a qualidade do pelo fica incrível, a saúde do cachorro melhora muito. Eu há pouco tive um Rottweiler que ele ganhou, sei lá, uma sobrevida aí de alguns anos aí, usando o Vet Growth. E é isso aí, vale muito a pena esse investimento. Pô, vocês vão falar que é caro e tal, tá saindo e você não quer aportar, né? Colocar tanto dinheiro, fazer um aporte de um valor alto, tá saindo agora uma embalagem com menor quantidade e com, obviamente, o menor valor. Se você tiver interesse, entre em contato aí conosco, que a gente desenrola essa aí também. Beleza, rapaziada? Ô, Jean, você podia, por favor, se apresentar para a galera e tal? Claro. Meu nome é Jean Sabe Romano, sou criador de Rottweiler há muitos anos. É uma raça que eu... Opa, passando uma criatura aqui. Avenida é Fogo. Sou criador de Rottweiler há muitos anos, uma raça pela qual me identifico e tenho dedicado aí mais da metade da minha vida. E aí também temos o Max, né, cara? O Max é um amigo meu, um cara que ele finge que estuda, entendeu? Mas é um cara que manja bastante. E não tinha pessoa melhor para chamar ele para entrar nesse assunto, Max. Você pode se apresentar também, por favor, cara? Lógico, vamos lá. Eu tô aqui mais aqui pelo Jean, né? O cara que cria essa raça aí que me ensinou bastante. Então, assim, no mundo dos cachorros eu sou um preá. E o Jean é um dos caras que mais me ensinou. Sou amante da raça Rottweiler, não sou do ramo, não sou treinador nem criador. Sou apenas um hobbyista, vamos por assim. Mas admiro muito a raça Rottweiler e principalmente os bons criadores, que são poucos aqui no Brasil, que pode dizer que são bons criadores como o Jean aí. Então é uma honra estar participando aqui do seu canal e tá entrevistando essa fera aí que todo mundo pede. Eu acho que é inédito no Brasil hoje. Vamos lá, estamos à disposição, Pablão. Justamente antes de começar as perguntas, eu queria dizer uma coisa, que lá no comecinho, o Renato Laprega, que me ajudava muito, ele falou, Pablo, a gente só vai conversar com quem é de verdade, né? Com quem tá pelo bem dos cães, né? Porque a gente não tá aqui para ganhar dinheiro, a verdade é essa, cara. A gente tá aqui só para falar de cães, é um projeto que nasceu na pandemia. Então, se fosse para falar com alguém que não tem importância, a gente não chamaria. E logo de cara, conversando com o Max, a primeira pessoa que veio foi o Jean Romano, que é um cara assumidamente em prol do trabalho da raça Rottweiler, né? E Jean, já de cara, eu queria que você fizesse um breve resumo da sua história, né, da sua história e tal, e principalmente para você, o que é Rottweiler? Primeiro, mandar um abraço aí para o nosso amigo Renato Laprega, provavelmente vai nos assistir. É um cara muito querido também. Bom, a minha história com a raça Rottweiler, ela começou nos anos 80. Meu pai abriu um canil em 1982. Era o canil Gerofera,
Meu pai era criador de pastor alemão. Depois de muitos anos, ele começou a criação de Doberman e depois a criação de Rottweiler, que, né, precedeu ali o término da criação dele, o término do canil dele. Advindo a separação dos meus pais, eu, na época, devia ter por volta de 12 ou 13 anos de idade. Meu pai acabou se afastando do lar, por questões pessoais, né, obviamente, do divórcio entre ele e a minha mãe. Ficaram alguns cães na nossa casa. E eram cães dessas 3 raças que eu mencionei. Eram os pastores, os Dobermans e os Rottweilers. Os Rottweilers eram os animais mais jovens que meu pai havia adquirido, né, iniciado ali a criação. Então, basicamente, minha infância, eu ia no Parque de Ibirapuera, participava de exposições ali no Portão 5. Meu pai ia para Sorocaba, onde tinha um grande criador de Doberman, apresentar Doberman, aprender a expor os Dobermans, né? Tinha um veterinário, inclusive, na região do Morumbi, que fazia, na época, o que era lícito, né? Deixando bem claro, a conchectomia e a caudectomia, hoje em dia não é mais permitido, com algumas ressalvas, né? E eu fui me identificando mais com a raça Rottweiler, porque uma vez que eu não tinha nenhum conhecimento e tinha que lidar com essas raças, que eram nossos animais, e eu os amava absurdamente, os mais difíceis ali era na questão de manutenção. Os pastores alemães soltavam um pouco mais de pelo, os Dobermans eu tinha que dar mais atenção. Então fui, e eles logo foram envelhecendo e indo embora, e eu tendo ali mais contato com o Rottweiler. Eram cães que geravam menos demanda, e a questão, acredito eu, que minha personalidade, meu jeito de ser, meu jeito de viver, acabou se identificando mais com os animais dessa raça. E para mim, definir o que é um Rottweiler, aos meus olhos, eu diria que é amigo leal, é um cão extremamente protetor, não é um animal temperamental, se faz necessário realizar uma distinção do que é um animal equilibrado de temperamento para o que é um animal temperamental. Né? É um animal poderoso, que infelizmente algumas pessoas não possuem algum conhecimento, né? Acabam criando esse animal de maneira negligente, vindo a gerar, acredito eu, algum tipo de má fama para os exemplares aí dessa raça, que acredito que, se bem criado, só tem a somar na vida da nossa sociedade aí. Vamos aproveitar então, né, para não ficar repetitivo. Você diria que o Hot é um cão de família? Sim, ele é um cão de família. A primeira função de um cão, não importa se ele é de guarda, se ele é de faro, se ele é um cão de companhia, se ele é um cão de caça, a primeira função de todos os animais é a companhia para os seus donos, para a sua família. De maneira secundária, seria a função de guarda no Rottweiler. Então, se eu indico para a família, sim, é claro que eu indico para a família. Eu não confio a segurança da minha família a não ser os nossos cães. Que meus filhos, ao mesmo tempo que brincam com eles, etc., são animais que dão a vida para proteger o seu território e os seus donos. É claro que, se nós estivermos falando aqui, Pablo, Max, de animais que crescem sem o contato, né, com crianças, a gente vai abrir ali um precedente para os mitos e as lendas urbanas que permeiam a raça Rottweiler, como uma delas sendo a raça não ser indicada para crianças, o que é uma falácia proferida pelos maiores demagogos pseudo-experts aí de internet. Excelente. Entrando nisso, Gian, já que você falou da família, dos valores e tal, quais são os seus objetivos na sua criação de Rottweiler? Primeiro de tudo, a identificação com a raça que me fez iniciar a criação. Né? Lógico que eu cresci com exemplares dessa raça, nunca passei um dia da minha vida sem um cão da raça Rottweiler, desde que eu me conheço por gente, a não ser o período que estava menos do que 13 anos de idade. Mas ok. Eu acredito, cara, que a raça Rottweiler, ela só traz benefícios para mim justamente por eu ter essa identidade com a raça. E quando
a gente começa a estudar um pouco de comportamento animal e a entender a psique do cão, né? Não digo a parte só educacional de didática e aplicação, de ensinamento ao animal. O meu objetivo com a raça é preservar as características do bom cão de família, do cão leal aos seus donos, do animal que, numa situação real, tá, ele dá vida pelos seus donos. E eu não estou dizendo que o animal precisa demonstrar agressividade, até porque a agressividade nada mais é do que a intenção de agredir, enquanto que a agressão é o contato físico. O bom, o verdadeiro, o fidedigno Rottweiler é o cão que é seguro de si. Essa característica eu gosto e quero preservar, um animal seguro de si e que numa situação real ele não vai abrir fuga, não vai se urinar diante do ladrão, até porque o ladrão, se ele invadir a residência onde tem um cão de guarda, ele não vai fazer carinho nesse cachorro. Ele vai estar sendo mordido ali, ele vai descer a porrada no cachorro. A verdade tem que ser dita. O cão é a primeira linha de defesa de uma residência, acredito eu, comum no nosso país. E o animal precisa ter fibra, nervo, para combater ali aquela agressão e revidar. Não apenas repelir através de uma guarda preventiva. Então, quero sim preservar essa característica, também no seu quesito de comportamento, mas existe o quesito também de saúde. Nós não acasalamos animais, né, no nosso plantel, que possuam doenças osteoarticulares, tá? Então, a gente também tem uma questão com fenótipo, morfologia, etc., porque é inegável que exista um fenótipo que me agrada mais. E é essa a maneira que eu vejo o futuro do meu plantel no que diz respeito à preservação daquilo que mais me apraz. Ô, Jean, já que você falou muito bem agora, então, quais são os métodos de seleção do canil Serra Romana? Utiliza, né? Quais são os métodos de seleção? Quais são os critérios de seleção que o canil Serra Romana utiliza? Vou aproveitar que o Pablo fez essa pergunta, pegando a resposta anterior do Jean. Basicamente, você falou que, ou seja, você seleciona um cão com temperamento adequado para a família e que também seja bom para a guarda, né? E aí, quais as linhas de sangue que você entende na raça Rottweiler que ainda preserva essas características? Que, logicamente, eu vejo no seu canil que tem bastante preservado isso hoje. Critérios de método seleção. de seleção. No que diz respeito à seleção de um animal da raça Rottweiler, desde tenra idade, nós temos que avaliar algumas coisas básicas. E é claro que, hoje em dia, 90% dos canis no Brasil vão avaliar, no máximo, um tom ali de tan ou tamanho de cabeça, ou, quiçá, uma densidade óssea. Mas existem outros fatores, como, por exemplo, massa de focinho, dentição completa, a mordida em tesoura, a orelha, posição da orelha de acordo com a linha dos olhos, sulco frontal, enfim, forma dos olhos, expressividade do animal, massa de focinho, linha de dorso, garupa, posição da cauda, enfim, são N fatores, mas uma vez pré-estabelecidos, você adquirindo animais mais próximos possíveis, dentro do padrão da raça, e o mais próximos daquilo que a gente considera correto, a seleção se dá através de animais saudáveis, animais isentos, né, de displasia de quadril, de cotovelo, animais que possuam um bom apetite. Acredito eu que o apetite do animal é muito importante. Eu sei que vai parecer ridículo o que eu vou dizer, para até mesmo quem não conhece, não entende de cachorro, está ouvindo aqui, mas o apetite do animal vai definir muito como ele vai se comportar na parte de reprodução, na parte de adestramento, na parte de guarda, o quão dominância você pode tirar daquele animal, enfim. Eu acredito que um outro critério de seleção seja também a capacidade e o grau, né, uma vez que a gente testa a progênie daquele animal, Pablo, grau de homozigose genética que aquele animal possui, né, o quanto ele passa geneticamente as características dele, nas ninhadas em que esses animais são utilizados, tanto o macho quanto a fêmea, é uma coisa importantíssima. E é claro,
outros fatores também são levados em consideração. A cadela precisa ter uma habilidade materna, né? Precisa ser uma cadela que não, né, não dificulte ali a criação dos seus filhos para você dar seguimento à criação. A criação depende disso, para você conseguir preservar ali a raça. No que diz respeito a um critério de seleção também que é válido, Pablo, nos nossos cães, a partir dos 9, 10 meses, a gente testa os animais com configuração. Tá? Os animais são expostos a barulhos, a texturas diferentes ali, para ver a sensibilidade ao tato que o animal possui ao ambiente. De maneira mais crua possível, a gente tenta trazer um enriquecimento ambiental rápido para ver a adaptação, a capacidade cognitiva que aquele animal tem de assimilar tudo aquilo. E ao ser utilizado nesse teste aí, né, teste de figuração, a gente começa a avaliar a aptidão ou não que aquele animal possui para permanecer ou deixar de permanecer no canil e se tornar um reprodutor ou reprodutora. Existem alguns termos que permeiam o mundo do Rottweiler. Eu queria que você explicasse, em primeira mão, para todos, qual é a diferença do Hot alemão para o Hot americano? Puta. Como é que surgiu isso aí, Jean? Olha, cabeça de urso, cabeça de touro. Rottweiler americano, cara. Vamos lá. Não tem nenhum juvenil geração anos 2000 aqui, então a gente pode falar com sinceridade. Cacete. Ó, deixa eu medir as palavras. Eu vou complementar essa sua resposta depois com a pergunta anterior do Max, mas ok. Nós, aqui no Brasil, tivemos a internet depois dos anos 98, mais ou menos, 95 em diante. Né? Mas chegando a galera começou a ter mais internet no Brasil, Pablo, depois dos anos 98. Discador de internet, provedor, que a gente utilizava na época, não sei se você lembra, era o AOL, American Online, lembra? Eu usava o IG, né? Eu era pobre. Não, mas o IG era o discador. Mas na hora que você jogava na busca, o provedor de pesquisa... É verdade. Era o AOL. Era. Se você jogasse lá Rottweiler no AOL, aparecia o padrão da raça do American Kennel Club, do AKC. Entendeu? Então, naquela época, os cachorreiros, né, que esses aí nunca vão deixar de existir, os cachorreiros, criador de fundo de quintal, falavam, não, Rottweiler é americano, Rottweiler é americano e tal, não sei o quê. Até porque os primeiros exemplares de Rottweiler que chegaram, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, na década, me corrija se eu estiver errado, 70, 60, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora de cabeça. O mundo passava, logo depois da Segunda Grande Guerra, né? O mundo passava por difíceis importações, inclusive de cães. Os pouquíssimos exemplares de Rottweiler que nós tínhamos aqui eram animais que foram ali, primeiramente, miscigenados com Doberman, né? E sendo vendidos por pessoas que tinham má fé, ou então ignorância, como sendo um Rottweiler americano. Acredito eu que iniciou ali os primeiros cachorreiros ali utilizarem esse termo e que perdurou até os anos 2000, 2005, a utilização extensa desse termo Rottweiler americano. E depois de um tempo, a galera começou a descobrir que o Rottweiler americano era o sinônimo daquele Rottweiler de cabeça de round, aquele focinho mais alongado, o dorso muito esguio, né, o tórax mais fininho, as patas eram animais muito pernaltas, lembrando muito o Doberman. E o Rottweiler alemão, a raça foi fundada na Alemanha, mas a história da raça remonta aos primórdios, à época do Império Romano. Né? Eram animais utilizados ali para a guarda dos acampamentos romanos, inclusive animais utilizados no auxílio do abate de bovinos, o que também é um equívoco na definição do Rottweiler hoje, até no padrão da raça, é escrito lá que o Rottweiler ele é um animal boiadeiro. Né? A tradução do nome Rottweiler é Metzgerhund, que pronunciando para o inglês seria Metzgerhound, né?
é o quê? Cão de açougueiro, não é cão boiadeiro, e é uma definição mais fidedigna à utilização do animal depois que as legiões romanas foram lá para a região da Alemanha, que alguns exemplares ficaram lá, acredito que todo mundo deve saber a história, e ali acasalou esses molossos com outros animais, na cidade de Rottweil e tal, vindo ali a existirem os primeiros animais da raça Rottweiler. Agora, o cabeça de touro, né? Melhor, vamos para o padrão alemão. A raça ela é fundada na Alemanha pelo ADRK, é um clube, ADRK. Dentro da Alemanha, quem registra o Rottweiler é a ADRK. Fora da Alemanha, foi delegado o poder de cartório, o poder de registro para a FCI, a Federação de Sinofilia Internacional. Em toda a Europa, os Rottweilers são registrados pela FCI. E, no Brasil, a FCI delegou à CBKC o registro dos exemplares dessa raça. Então, as pessoas, depois dos anos 2000, 2005, começaram a existir maiores importações de animais Rottweilers, advindos ali da Europa, e o pessoal começou a ver uma diferença gritante, tá? Ver uma diferença gritante com relação à estrutura óssea do animal, ao desenho de cabeça do animal, e a galera ficou, assim, deslumbrada e começou a falar, não, o alemão é melhor, não, o americano é melhor e tal. E aí começou devagarinho o pessoal começar a pesquisar, né, a ter mais contato, mais acesso à informação, o Wi-Fi foi ficando mais barato, a galera foi estudando um pouco mais, isso fez com que as pessoas entendessem que o padrão da raça é um só, que é o padrão alemão. O que nada impede a linhagem do animal ser, por exemplo, o animal, a linha de sangue do meu cachorro pode ser de Portugal, da Itália, do Japão, da China, não importa, o padrão é alemão. Né? Agora, o cabeça de touro, Pablo, Maxwell, já é um termo que vem sendo utilizado porque faz alusão ao desenho da cabeça de um bovino. A cabeça de um Rottweiler lembra o desenho da cabeça de um bovino. Não sei para quem, mas os cachorreiros utilizam muito esse termo para dizer que os animais que eles estão vendendo ali na esquina, na jaulinha, são animais dignos de serem comercializados. Mas é um termo, acredito eu, que é popular, já caiu no crivo popular, mas é um equívoco. O Rottweiler é um só, é o padrão alemão. Aproveita e fala um pouquinho da sua linha, qual a linha que você cria na Serra Romana. Se possível, falar um pouquinho do DDR, não sei se você tem ainda na sua criação. Tudo bem. Tem. Vamos lá. Na Guerra Fria, os Rottweilers, na sua maioria, permaneceram no lado capitalista. Né? Então, as 3 maiores raças ali utilizadas para a guarda, que deu boom nas raças, foram essas: pastor alemão, Doberman e Rottweiler. Tanto é que hoje existe uma distinção, vou fazer uma menção aqui, se me permite, existe uma distinção hoje do Doberman, por exemplo, europeu e o Doberman americano. Existe uma distinção, por exemplo, do pastor alemão de linhagem de trabalho e o pastor alemão de linhagem de exposição. Já o Rottweiler não existe essa distinção, apesar de um animal proveniente de uma linha de sangue, de uma seleção voltada para a pista, tem mais capacidade, mais aptidão de ali se destacar. Um animal de seleção para o trabalho tem ali também mais capacidade de ter êxito no trabalho. Agora, na linha de sangue DDR, que isso eu acredito que já tenha sido até extinto, Pablo, se me permite, na Guerra Fria, no Muro de Berlim, o lado comunista era um lado mais pobre. Os animais, as pessoas não podiam se dar o luxo de terem pets, tá? Enquanto que no lado capitalista existiam ainda as primeiras exposições ali, estavam rolando ainda, a galera estava com bastante acesso à linha de sangue, conseguiam procriar animais. Enquanto que no lado comunista, tinha um partido lá na Alemanha chamado DDR, Partido Comunista Alemão, né? Deutsche Demokratische Republik. E esse partido comunista, ele fazia a utilização dos cães da raça Rottweiler e também pastor e também Doberman
estritamente, exclusivamente utilizados para guarda de fronteira, né, e para proteção. Esses animais, com a queda do Muro de Berlim, deixou de existir ali a União Soviética em 91, esses animais foram cada vez mais indo para o lado da região da Sérvia, da Croácia e da Rússia, e ali foram sendo procriados, até mesmo nos primeiros animais que vieram importados do leste europeu para o Brasil, os criadores que são muito mais antigos do que eu aí, criadores de 30, 35, 40 anos de criação, os primeiros indivíduos que vieram importados do leste europeu, eles eram sinônimo de animais extremamente bravos, né? Porque eram animais com temperamento muito mais vivaz do que os animais ali que eram procriados na Alemanha. E que, devido a uma, como posso dizer, um aumento na criação de Rottweiler no leste europeu depois dos anos de 2015 em diante, alguns criadores também prestaram alguns desserviços ali na região do leste europeu, o que vem criando, acredito que rusgas, né, entre criadores mais tradicionais com criadores que gostam da linha de sangue do leste europeu. E os nossos cães, na sua progênie, na sua ancestralidade, eu tenho animais que são de linha de sangue proveniente do leste europeu, e ainda preservamos algumas linhas de sangue que são a linha de sangue DDR, que a gente utiliza para poder permanecer preservando ali aquelas características que inicialmente a gente conversou. Então já vou aproveitar e vou perguntar, já que você fez essa explanação maravilhosa aí sobre o DDR, deu um corte muito bom, inclusive, hein? Já queria entrar num assunto que eu até vou pular muitas perguntas aqui. Pergunta o que o Max ele refez para nós. Muito se fala dos cães funcionais, né? E para ser funcional, eles falam que se fala, né, no geral, né, que o cão tem que ser mais leve, que o cão tem que ter um focinho maior, né? O que você acha dos cães nas aplicações, os cães não, o Rottweiler, na aplicação de guarda territorial, guarda pessoal e os esportes caninos, se você puder explicar a função dele, né? Se ele tem alguma perca ou acréscimo. Esporte canino, a gente precisa entender que o IGP, hoje, era o IPO, e antigamente era chamado de Schutzhund. Isso. Por mais que exista a parte de proteção, exista a parte de obediência, exista ali a dinâmica de verificar o quão equilibrado, o quão adaptável é o animal, o quão dinâmico é esse cão de maneira completa, eu não estou aqui jamais para falar mal do Schutzhund, jamais. Muito pelo contrário, é uma ferramenta de seleção que até hoje se mostra eficiente. Porém, o que tem sido verificado de muitos anos para cá é que animais que se apresentam bem, muitas vezes, são animais que se sobressaem a outros que, se a prova fosse voltada apenas para o trabalho, estes outros seriam melhores. Como eu posso te dizer? Vou exemplificar. Um pastor alemão fazendo o IGP. Um pastor alemão, quando o handler, o adestrador, fala para ele deitar. Quando o pastor alemão está correndo, ele é muito mais elegante correndo do que um Rottweiler molosso, entenda? Então, a pontuação de etapas do IGP, o pastor alemão se sobressai, porque ele é um animal muito mais veloz, é um animal que responde muito mais rápido ali, até porque ele é um animal mais leve. A sua pergunta em relação ali à capacidade cardiorrespiratória, acredito eu, do animal ser mais leve para executar a tarefa de guarda, eu acredito que se nós estivermos aqui falando de um animal para proteger a minha casa, eu não preciso de um cachorro que corra todo dia 10 quilômetros de manhã, 10 quilômetros à noite comigo. Eu preciso de um cão que ele seja um trator, entendeu? É aquilo. Existe o Bruce Lee, de 60 quilos, e existe o Minotauro, né?
O Bruce Lee seria uma raça, aí, vamos dizer assim, né? Fazendo analogia aí aos cães, seriam animais de raças mais leves, como, por exemplo, um pastor belga Malinois, por exemplo, um pastor alemão, um Doberman. Animais com uma capacidade cardiorrespiratória, sim, superiores ao Rottweiler. Inclusive, na tarefa do faro, é um animal superior. Eles têm mais glândulas olfativas do que o Rottweiler. Mas tem uma coisa que não substitui o Rottweiler, cara. Tem uma coisa que não dá para substituir o Hot, irmão, que é a boquinha dele, meu irmão. Porque onde o Rottweiler fecha a boca, entendeu? Não tem como, não adianta. Eu estou numa casa, eu tenho, vamos lá, uma casa de um espaço aqui, até mesmo isso é importante ressaltar, que ele não é um cão que demanda grandes atividades físicas, porque ele é um molosso, ele não é um lupoide. Então, existe toda a questão metabólica, a questão hormonal aí envolvida, endócrina, né? Nessa categoria de cães, que é diferente a produção hormonal desses animais, o metabolismo deles é diferente. Até mesmo o amadurecimento, né? Um pastor alemão, aí, vamos usar um Malinois, com 10 meses de idade, ele já está pronto para entrar numa viatura, que ele já faz o senta, o deita, o late, o pega e o solta, e acabou. Ok, bacana. O Hot, nessa idade, ainda ele é muito, como posso dizer, curioso, está descobrindo tudo, é um cachorro mais tardio nessa parte de desenvolvimento. Não quer dizer que ele também não vá fazer treino de mordida, vai, etc. Mas a formação do cão, ela é mais tardia. Mas sim, eu sei que muitos canis que criam linhas de sangue mais tradicionais, voltadas para a década de 80 e 90, dizem que o Rottweiler precisa ser leve, ter um macho 40 quilos, não pode passar de 50, que 50 já é um absurdo, que o animal precisa ser leve, etc, etc. Não é apenas o peso do animal que vai deixar ali esse animal ser um bom guardião ou um guardião ruim. Se o criador, inclusive tem um criador lá em Minas, que utiliza essa linha de sangue, são animais mais leves, né? E ele preserva essa linhagem aí de cães alemães mais tradicionais. Para ele, animais de GP, sim, precisam ser mais leves. As fêmeas precisam ter traços mais femininos, até porque ele vai utilizar os animais na exposição. Os machos não podem passar de 40 quilos. É o gosto pessoal dele, é a necessidade daquele criador. Mas, vamos lá. Quanto maior, a gente falando a parte esquelética, em teoria, tá bem? E, óbvio, o condicionamento do animal. Até porque, eu já vou entrar nessa parte de condicionamento. Quanto maior o crânio do animal, se tratando de Rottweiler, maior o arco zigomático que esse animal possui no seu rosto, na sua face. O osso aqui, o arco zigomático, aquelas bochechas, né, comumente dita do Rottweiler, elas são amparadas por esse arco zigomático, que é o osso que recebe o masseter, que é o músculo responsável pelo poder mastigatório. Então, animais com aquela carinha mais esguia, animais com aquele fenótipo um pouco mais leve, se alguém aqui já fez figuração, a galera que estiver ouvindo vai entender o que eu estou dizendo, vamos fazer uma assimilação. Figura para um Rottweiler e figura para um Doberman. Entendeu? Não estou dizendo que o Doberman não morde. Lógico que condicionado, com uma boa linha de sangue, vai morder. Mas não tem comparação. A mordida de um Rottweiler é muito mais forte. Muito, muito mais forte. Então, partindo dessa premissa onde existem canis aí, adestradores que falam, focinho curto, o animal não consegue morder, o animal fica sem fôlego, o animal com muita massa de focinho, ele é ruim. Isso é uma falácia absurda, né? Hoje, os mastins napolitanos, não os animais que a gente tem visto aí no Brasil, até porque são poucos canis, mas que descendem lá atrás dos canis pugnax, os animais utilizados ali, que deram origem ao cane corso e ao Rottweiler, os canis pugnax, que eram os molossos, que deram origem ao Rott e ao cane corso, eram animais com muita massa de focinho, com uma baita densidade óssea, animais com zigomático poderosíssimo. Né? Quem fala que focinho curto não morde, precisa pesquisar um pouco mais, porque até pouco tempo atrás o boxer era utilizado como cão de GP. E que focinho tem o boxer? Né? Então, assim, isso daí é uma falácia, não tem nada a ver. É claro que problemas de saúde devido à má seleção, que no caso seria o animal
possuir um focinho curto demais a ponto de gerar o esmagamento da cana nasal, né? Porque a gente analisa aqui a trufa do focinho, vem a cana nasal e acontece um esmagamento dessa cana nasal, gerando a braquiocefalia do animal, que é muito mais comum em raças pequenas, mas sim, infelizmente, tem sido visto em alguns exemplares da raça Rottweiler. Braquiocefalia vai impedir esse animal de realizar diversas tarefas e também, inclusive, a guarda. Mas eu não estou aqui para defender cães com linhas paralelas mandibulares, né? Deixa eu virar aqui para a câmera. Quanto mais paralela é a linha mandibular com a linha inferior e superior, menor é o poder de mordida do animal, amparado pela dentição ali. Quanto mais triangular é a arcada dentária do animal, uma vez que ele realiza a mordida, o osso mastigatório ali, esse masseter, né, junto com a mandíbula, tem um poder de mastigação, um poder de esmagamento muito superior, né, de maneira paralela. Então, volto a dizer, mais uma fala dos pseudo-grandes experts de internet, conhecedores de vídeos de pessoas que sabem menos ainda do que eles saem repetindo e agregando um pouco a mais. Vamos. Puta, agora você me pegou, hein? Vamos no